Os eventos proféticos descritos em Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, conhecido como o sermão escatológico de Jesus, tem sido visto por muitos eruditos como predição de acontecimentos que impactariam o mundo. Entre esses eventos, alguns foram entendidos como sinais do fim do tempo. No período entre 538 e 1798, uma série de acontecimentos foram interpretados à luz das profecias. O terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1º de novembro de 1755, foi um dos mais devastadores da história moderna, destruindo grande parte da cidade e matando milhares de pessoas. Além dos danos físicos, o terremoto teve repercussões profundas nas crenças religiosas e filosóficas da época. Muitos cristãos viram esse evento como um sinal profético descrito em Mateus 24, 7, quando ele afirma, abre aspas, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, fecha aspas. A independência dos Estados Unidos, proclamada em 4 de julho de 1776, também foi vista dentro do contexto profético. O surgimento de uma nação que defendia a liberdade religiosa foi considerado um marco na história do cristianismo, uma vez que a nova nação emergente iria permitir o nascimento de movimentos religiosos que se opunham às tradições estabelecidas, como o Adventismo, por exemplo. Em 19 de maio de 1780, ocorreu um fenômeno conhecido como o Dia Escuro na Nova Inglaterra, quando o céu ficou escuro em plena luz do dia. A Revolução Francesa, especialmente o período do Reinado do Terror, foi um marco histórico que desafiou o poder da Igreja e mudou o curso da Europa. Para muitos estudiosos religiosos, esse evento foi visto como parte do cumprimento das profecias bíblicas sobre a decadência de poderes tirânicos e a ascensão de um novo espírito de liberdade religiosa e política. O primeiro grande reavivamento espiritual, que ocorreu entre as décadas de 1730 e 1740, foi um movimento religioso que varreu a Grã-Bretanha e as colônias americanas, despertando um renovado interesse na religião e na salvação pessoal. Pregadores como Jonathan Edwards e George Whitefield trouxeram à tona a ideia de que cada pessoa poderia experimentar uma conversão espiritual, preparando o caminho para futuros reavivamentos e o surgimento de novos movimentos religiosos. O segundo grande reavivamento espiritual, que ocorreu entre o final do século XVIII e o início do século XIX, foi marcado por um novo despertar religioso nos Estados Unidos. Esse movimento influenciou diretamente a cultura americana, aumentando o zelo missionário, o desejo por reformas sociais e a disseminação de novas denominações cristãs, como o movimento adventista. O movimento millerita surgiu a partir dos estudos de William Miller, um fazendeiro batista que começou a investigar profundamente as profecias bíblicas em 1816. Entre esse ano e 1818, ele se convenceu de que a segunda vinda de Cristo ocorreria por volta de 1843 e 1844, baseada em suas interpretações das profecias de Daniel 8:14, sobre as 2.300 tardes e manhãs. Seu trabalho foi uma parte importante do fervor apocalíptico do século XIX. Miller passou muitos anos relutante em compartilhar suas descobertas, mas, em 1831, aos 49 anos de idade, ele começou a pregar ativamente sobre o retorno iminente de Cristo. Suas mensagens atraíram milhares de seguidores e deram origem ao movimento millerita, que se tornaria uma das principais influências no desenvolvimento do Adventismo. A data de 22 de outubro de 1844 ficou marcada e conhecida como o Dia do Grande Desapontamento. Jesus não veio. A data estava correta,
Mas o evento estava errado. Não era a volta de Jesus. Ao estudarem o assunto do santuário, aqueles crentes que permaneceram fiéis à palavra de Deus entenderam que Jesus vinha não à terra, mas iniciaria sua obra de juízo investigativo. A data de 22 de outubro de 1844, marcada e conhecida como o dia de grande desapontamento. Jesus não veio. A data estava correta, mas o evento estava errado. Não era a volta de Jesus. Ao estudarem o assunto do santuário, aqueles crentes que permaneceram fiéis à palavra de Deus entenderam que Jesus não viria à terra, mas iniciaria sua obra de juízo investigativo no lugar santíssimo, o santuário celestial. Enquanto essa obra estivesse sendo realizada no céu, o fiel povo de Deus deveria se preparar para o breve retorno de Cristo e preparar o mundo para apresentando com clareza a convicção, a verdade presente. É necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e reis. Apocalipse 10, 11. Essa é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje. A mensagem sobre o breve retorno de Cristo continua. Agora sendo pregada à luz das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E quando essa mensagem for proclamada a cada nação e tribo e língua e povo. Apocalipse 14, 6. Então virá o fim. Mateus 24, 14. E Jesus, nossa bendita esperança, voltará. Tito 1, 13.